Olá, olá! Chegamos na aula mais importante desse módulo, né? Pelo menos eu considero uma das mais importantes, que é uma aula para a gente aprender a mexer nas ferramentas de gestão do nosso negócio. Então, são planilhas feitas por mim, tá? Da minha autoria, e que eu vou mostrar para vocês na prática como é que vocês devem preencher, qual é a importância delas e quais informações elas vão te trazer para que você consiga ter um melhor gerenciamento de tudo. Então, vou começar compartilhando minha tela, tá? Para mostrar as planilhas para vocês. Vamos lá. Vocês já estão vendo aí a tela do meu computador. Vamos começar pela planilha financeira. Então, gente, essa planilha financeira, ela tem 4 abas. E aí, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que vocês façam essa planilha, faça cópias dela para você ter uma por mês, certo? Eu acho que as informações que a gente vai colher aqui são informações que é importante você ter mensalmente. E aí, nossa primeira aba vai ser a aba do extrato. Então, o que seria essa aba aqui? É a aba onde você vai registrar diariamente tudo que entra e sai do seu negócio. Ou seja, se uma paciente ela fez um pagamento de R$ 500, você vai registrar aqui a data na descrição, coloca o nome dela, a forma de pagamento e aí o valor que ela pagou. Se você precisou fazer compras na Dental, então você vai registrar aqui que você fez a compra na Dental e qual foi o valor que você pagou. E aí, nós vamos ter no final o total de entradas, o total de saídas e a diferença entre a entrada e a saída. Essa aba a gente tem que registrar diariamente, tá? Então, todo dia a gente tem que registrar aqui o quanto entrou e o quanto saiu de dinheiro. Aí nós vamos para a nossa segunda planilha, que é a de fluxo de caixa. Como é que essa planilha funciona? Vamos lá. Nessa planilha eu digo que você preencha ela mensalmente. E eu gosto que seja em 2 momentos. Então, o primeiro momento é no início do mês, quando nós vamos fazer uma previsão dos nossos gastos mensais. Então, tanto do quanto a gente vai gastar, ou seja, das nossas saídas, quanto das nossas entradas. Então, você vai fazer aqui a previsão. Ou seja, você vai colocar quanto você imagina que você vai ter de dinheiro entrando no seu caixa e quanto você imagina que vai ter de saída. E aí, aqui embaixo nós vamos especificar mais isso. Então, nós vamos colocar o quanto a gente acha que vai receber de cartão de crédito, quanto a gente acha que vai receber de boleto, de débito, de dinheiro Pix. E automaticamente, ó, quando você vai mudando esses valores, ele já vai somando aqui e alterando também, tá? Percebam que agora a gente vai registrar as despesas. E aí eu dividi as despesas em 4 categorias. Então, a primeira é a categoria de despesas fixas. O que seriam despesas fixas? São aquelas despesas que você vai ter todos os meses e que são valores fixos. Independente do seu consultório funcionar ou não, todo mês você tem que pagar e é um valor fixo. Então, exemplos de despesas fixas é o valor que você paga do telefone, da internet, a tarifa bancária, o seu salário como dentista, ou seja, o seu Prolabore, ele já tem que entrar aqui, o aluguel da sala, IPTU, condomínio, FGTS, são exemplos de despesas fixas. Então, geralmente, essa despesa fixa ela não tem muita variação entre o previsto e o realizado, porque como são valores fixos, então geralmente aquilo que você previu já acontece mesmo, não tem muita alteração desses valores, não. Já nas despesas fixas variáveis, são aquelas despesas que você tem elas certas, né? São despesas que com certeza vai acontecer, mas nem sempre acontece todo mês, ou ela pode até acontecer todo mês, mas o valor dela pode ser diferente de um mês para o outro. Então, exemplos disso é a energia, que a gente tem que pagar todo mês, mas o valor que nós pagamos, ele nem sempre é o mesmo, né? Depende do consumo. E aí, o que é que você vai fazer? Aqui você está registrando por mês, mas isso vai ser importante porque depois você consegue tirar uma média de quanto é que você de fato gasta de energia no seu consultório.
Taxas anuais, então, por exemplo, o TFF, que é um imposto, a gente paga ele anualmente, e geralmente tem uma diferença nos valores, né, de um ano para o outro. O CRO também pode acontecer de ter algum ajuste anual, então eu também considero uma despesa fixa, porque ela com certeza vai existir, mas pode ter uma variação do valor. Agora a gente vai para as despesas variáveis. O que seriam as despesas variáveis? São aquelas que não necessariamente a gente vai ter todo mês. Ela depende realmente do consumo das coisas, do funcionamento do seu negócio. Então, exemplos disso: manutenção dos equipamentos. Nem sempre você vai precisar fazer manutenção dos seus equipamentos, né? Isso vai acontecer quando houver ali um problema, ou quando você quiser fazer uma manutenção preventiva. Vale transporte, se você estiver sem funcionário, você não vai pagar vale transporte. Protético, né, o trabalho de laboratório. Você depende que exista essa demanda de prótese para você utilizar o serviço do laboratório. EPIs, se esse mês não tem atendimento no meu consultório, eu também não estou gastando EPIs. Então, assim vai indo. Aqui tudo também é uma previsão. Eu coloco uma média de quanto eu acho que eu vou gastar esse mês para poder a gente ter uma noção assim de custos. Mas no final do mês a gente de fato vai registrar o quanto foi que a gente gastou, tá certo? E aí sempre na linha azul vai ter o total. Então aqui vai ter o total de quanto eu gastei na minha previsão e quanto de fato ocorreu. Além disso, eu também gosto dessa categoria aqui, que é custo direto ao serviço. O que é isso? É todo o custo que ele está diretamente relacionado ao procedimento. Então, por exemplo, dental. O que seria essa dental? Se eu fosse fazer um clareamento, eu vou precisar usar um gel clareador, eu vou precisar usar uma barreira de proteção da gengiva. Então, isso é um custo direto ao procedimento de clareamento. E aí, eu coloco aqui essa média de quanto eu gasto na dental com os materiais para realizar os procedimentos. Esse paciente vai fazer clareamento, ele vai ganhar um estojinho, uma escova, um creme dental, um fio dental. Então, esse custo vai entrar aqui em papelaria, materiais gráficos, a gente pode colocar aqui mimos. Então, tudo que está diretamente relacionado ao serviço entra aqui. Os impostos e taxas de cartão também coloco aqui, porque o valor do imposto e da taxa ela é calculada em cima da nota fiscal que foi emitida, né? Em cima do valor que foi passado ali no cartão. Então, se eu não passo esse cartão, se eu não emito essa nota, esse custo não é gerado. Então, ele é diretamente ligado ao serviço. E aí, quando chegar no final do mês, eu venho aqui na minha aba de extrato, vejo quanto eu gastei em cada item desse e vou registrando aqui. Ah, Diane, então por que você já não registra diretamente aqui? Porque tem algumas coisas que a gente gasta mais de uma vez no mês. Por exemplo, dental. Vamos supor que eu fiz 3 compras na dental esse mês. Então, as 3 compras vão estar registradas aqui no extrato, mas no fluxo de caixa só tem uma linha para a dental, que é essa daqui. Então, eu somo os 3 que teve no extrato e coloco o total aqui, certo? Essa informação sobre despesa variável, variável fixa, ela é bem importante para o cálculo da hora clínica. Então, segura essa informação, que quando a gente for calcular a hora clínica, você vai entender a importância dela, tá? Outra coisa importante aqui. Até o momento, a gente está falando sobre fluxo de caixa. Então, a gente está o tempo todo falando do que entra em caixa e o que sai. Ou seja, se eu vendi R$ 1.000 parcelado em 4 vezes, o meu registro aqui vai ser somente quando a primeira parcela entrar. Eu não vou registrar aqui que eu vendi R$ 1.000. Eu vou registrar aqui o valor da parcela quando eu receber. É tudo que de fato está entrando na conta, ok? Só beber uma aguinha, gente. Agora nós vamos falar sobre competência. O que é esse regime de competência aqui? Aqui é onde nós vamos registrar o fato gerador. O que é isso? É sempre que eu gero uma receita ou uma despesa. Então, usando esse exemplo que eu acabei de falar, se eu vendo para minha paciente R$ 1.000 parcelado em 4 vezes,
No meu fluxo de caixa, eu só vou registrar os 250 quando de fato entrar na minha conta. Mas aqui no regime de competência, eu já vou registrar os R$ 1.000, que foi o quanto eu vendi para ela. Não importa se ela me pagou à vista, se ela me pagou no cartão, se ela parcelou, eu vou sempre registrar aqui o quanto eu vendi. Eu vou registrar o fato gerador. Se eu fiz uma compra na Dental de R$ 500 parcelado em 2 vezes, eu vou registrar aqui os R$ 500. Não importa se foi parcelado, se foi à vista, ou o que for. A gente sempre vai registrar aqui o fato gerador, o valor que a gente de fato gastou, tá? E o que é que nós vamos ter aqui no final? Vamos ter o total da receita do mês, o total da despesa e essa diferença que é o lucro. E aí a gente consegue calcular a nossa lucratividade. E esse cálculo é bem importante para você saber se de fato o seu negócio está sendo lucrativo ou não. Então, você consegue ver aqui a porcentagem disso, né? A lucratividade disso. Por que é importante você fazer esse registro de fluxo de caixa e regime de competência? Porque, e isso que eu vou falar agora é muito comum, tá, gente? É uma coisa que empresas grandes quebram por causa disso. Por quê? Porque às vezes a empresa ela tem um bom regime de competência, ou seja, ela vende muito bem no mês, mas ela não está tendo uma boa entrada no fluxo de caixa, ou seja, ela está parcelando muito aqueles serviços, aqueles produtos que ela está vendendo, e aí a entrada está sendo baixa. Só que toda vez que você vende, você está gerando um custo. Então, se você vende, você aumenta o seu custo, né? Você está gerando custo ali, mas nem sempre o que está entrando na mesma proporção desse aumento de custo. E aí, se você não tem um capital de giro muito bem estruturado, muito bem feito, pode quebrar aqui a sua empresa. Então, a gente precisa sempre estar de olho no nosso fluxo de caixa, nosso regime de competência, para entender onde é que nossa empresa está errando. A gente está tendo um bom faturamento mensal, aí você vai ver aqui no regime de caixa, ou no regime de competência, desculpa, quanto é que você está vendendo. E como é que está essa entrada? Então, aqui que vai te dizer, poxa, eu estou vendendo bem no mês, mas o que está entrando é pouco, então eu estou parcelando muito. Ou então, eu estou com a despesa muito alta, então mesmo minha entrada estando boa, como a despesa está muito alta, eu preciso reduzir. Será que eu consigo negociar com os meus fornecedores para conseguir um desconto maior, para conseguir uma forma de pagamento melhor? Então, a gente sempre tem que estar aqui de olho nesse fluxo de caixa, nessa competência, certo? Além disso, nós vamos estabelecer nossas metas também, que são mensais. Então, quais são as metas que eu considero importante a gente prever? Nós temos que ter meta de agendamento, então, quantas pessoas nós vamos agendar esse mês? E aí entra naquela mesma coisa, a gente vai fazer uma previsão, né, que é a nossa meta, e no final do mês nós vamos registrar o que de fato foi realizado. Quantos desses agendamentos de fato vão ser atendidos? A gente também vai criar uma meta para isso, porque a gente sabe que os pacientes faltam, que os pacientes desmarcam. Então, você tem que levar em consideração isso quando você vai fazer as suas metas, tá? Quantos de fato vão ser atendidos, quantos vão desmarcar, faltar. Dessa quantidade de agendamentos, quantos de fato vão ser retorno e quantos vão ser novos pacientes e uma média aí de quanto você vai faturar nesse mês, o quanto você pretende faturar nesse mês, né? Quanto você quer vender, na verdade. E aí, a partir daqui, a gente consegue calcular nosso ticket médio. O que é isso? É o quanto você vai ganhar, em média, por paciente atendido. E aí, você vai registrar no final do mês o quanto de fato aconteceu. E aí você tem informação muito bacana. Então, por exemplo, eu previ aqui que eu ia ter um ticket médio por paciente de R$ 750. E aí, nesse exemplo, mesmo eu, de fato, tendo uma quantidade de agendamento menor do que o que eu tinha me programado, eu consegui ter um ticket médio por paciente maior. Ou seja, eu consegui atingir pacientes mais qualificados. Então, por isso que é importante a gente sempre estar atento a essas métricas, né? A gente sempre está medindo isso, porque quando eu sei o quanto eu de fato vendo em média para cada paciente, eu consigo me programar melhor em relação a metas e faturamentos mensais,
para que eu crie metas que não fujam tanto da minha realidade, porque se fugir muito eu não vou alcançar e isso vai me desmotivar, mas para que também não seja algo que fique muito ali na minha zona de conforto, né? É algo que me faça movimentar, mas que seja alcançável. Agora a gente vai para a nossa planilha de hora clínica e precificação. E aí aqui chegou o momento da gente usar aquelas informações de despesas fixas variáveis e despesas variáveis. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular nossa hora clínica, que nada mais é saber quanto custa a sua hora de trabalho. E aí, como é que você vai fazer isso? Você vai pegar aquele total lá da despesa fixa variável e despesas variáveis e vai colocar aqui. Isso aqui, gente, é interessante, na verdade, você ter uma média pelo menos dos 3 últimos meses. Então, se você consegue fazer esse levantamento do ano de 2021, é ótimo, porque a gente consegue fazer um cálculo muito mais preciso. Mas se você ainda não tem essa informação, então você vai fazer o levantamento, né, no extrato, no fluxo de caixa de janeiro, e aí você vai conseguir, a partir daí, ir calculando aqui sua hora clínica. Então, você vai colocar esses valores de despesas e vai colocar quantos dias de trabalho você tem no mês. A planilha automaticamente já vai fazer o cálculo do quanto você gasta por turno, por hora e por minuto. Então, aqui é que a gente vai conseguir a nossa informação da nossa hora clínica. Quanto custa a nossa hora? Então, nesse exemplo, custa R$ 139,06. Ou seja, eu não posso ganhar menos do que isso em uma hora de trabalho, porque esse é o custo mínimo que eu tenho para poder cobrir todas as minhas despesas. Aí vai ser em cima disso que a gente vai poder calcular os preços dos procedimentos. Então, a gente vai agora para a precificação de procedimentos. E o que é que eu indico nessa parte de precificação? Nós temos uma aba aqui, ó, para procedimentos, e eu indico que você faça cópias dela para você fazer uma para cada procedimento que você for realizar, tá certo? Aqui em materiais, você vai registrar todos os materiais que você usa para realizar esses procedimentos. Então, já tem os códigos aqui, é só você registrar o nome do material nessa coluna de materiais, quanto custa esse material, a quantidade que rende, e aí ele também já vai calcular automaticamente o valor individual. Então, no nosso exemplo, nós vamos calcular o custo de fazer uma consulta mais limpeza. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui o código e automaticamente a planilha já vai ser preenchida. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Se eu colocar o código 5, automaticamente já preenche aqui, ó, a Marie 0,08. Já preencheu também o valor individual. Deixa eu só voltar aqui, gente, que eu errei. Quase eu apago a fórmula. Pronto. Tudo certo. O valor individual já aparece. Aqui eu coloco a quantidade que eu vou utilizar. E aí ele já calcula automaticamente o custo disso. Então, eu vou colocar aqui o código de todos os materiais que eu vou utilizar para fazer uma consulta, mais uma limpeza. E vou colocar as quantidades que eu utilizo. E aí, o que é que nós vamos ter aqui no final? Nós vamos ter o custo de material. Então, para eu fazer uma consulta mais limpeza, eu gasto, nesse exemplo, R$ 44,51. E aí, olha o que apareceu agora aqui, a nossa hora clínica. Então, aquela hora clínica de R$ 139,00 que nós calculamos aqui com as despesas, elas vai aparecer aqui no nosso procedimento. E aí nós vamos registrar quantas horas de fato a gente vai usar. Então, se eu levo 30 minutos para fazer essa consulta mais limpeza, ao invés de 1, eu vou colocar aqui 0,5. E automaticamente ele já calculou, então, quanto seria a minha hora clínica em 30 minutos. A Diane, não, eu levo 2 horas para fazer uma consulta mais a limpeza, então eu vou colocar 2 aqui. E automaticamente ele já calcula a minha hora clínica, tá? Nessa parte de baixo, nós vamos falar sobre impostos e taxas. Então, aqui eu vou colocar o percentual de imposto e taxa. Coloquei 18% no nosso exemplo, porque geralmente a média é de 15%, né, de imposto que a gente paga, mas os 3% de taxa de cartão.
automaticamente também ele já vai calcular o quanto representa esses 18% em cima do nosso custo. Então, o valor dessa limpeza mais a consulta, ela vai ter um custo de R$ 237,57 no nosso exemplo. Ou seja, o custo do material mais a hora clínica mais os impostos e taxas dá esse valor de R$ 237,57. Sabendo disso, nós vamos agora pensar no valor que nós vamos cobrar. Então, se eu cobrar R$ 300, por exemplo, eu vou ter uma margem de lucro de 20%, né? Quase 21% aí. Ou seja, de R$ 62,43. Se eu cobrar 250, eu vou ter aí uma margem de lucro de 8,6%. E aí não existe certo ou errado, tá, gente? Isso aqui depende muito da realidade de cada um. Só que vocês precisam aprender a calcular para não estar seguindo a manada, cobrando o mesmo valor que todo mundo cobre. E daqui a pouco você está tendo prejuízo. Então você tem que saber de fato quais são os seus custos para que você possa calcular de uma forma correta, certo? E lembrando que essa margem de lucro aqui é o lucro mesmo, lucro líquido, não é o seu salário, não é o seu prolabore, porque o seu salário já está incluso nessa hora clínica, ok? Por fim, mas não menos importante, vamos falar sobre estoque. Como é que eu gosto de fazer lá no consultório? Eu uso essa parte aqui de Word, onde eu registro todos os materiais da minha clínica e quais são as quantidades que eu preciso ter em média no mês. Isso aqui é bem importante porque estoque é algo que a gente não pode ter demais, porque estoque parado é dinheiro parado, então no momento que você deixa muito material lá, você está imobilizando dinheiro seu, mas também não dá para você ter muito pouco, porque se você tem muito pouco e precisa toda hora ficar comprando, você não consegue uma negociação tão boa. Então, lá na clínica, eu gosto de imprimir essa folha e eu deixo com a minha auxiliar. E aí, como é que ela faz? Todo mês, ela pega essa folha e vai conferindo material por material que tem lá na clínica e vendo se as quantidades que tem estão de acordo com a necessária para o mês. Aquilo que não está necessário, ela vem e anota quanto eu preciso comprar. Então, por exemplo, clareador caseiro. Se eu preciso ter 6 no mês e na minha clínica só tem 4, então isso significa que eu preciso comprar 2, certo? E aí a gente vai registrando tudo que precisa ser comprado. Então, essa é a minha dica hoje para vocês. Deixa eu até voltar aqui, né? Quem quiser adquirir esse combo de planilhas, vai ter aqui no link embaixo. Vocês podem adquirir por um preço super acessível. Além desse kit, né, com esse combo com as planilhas, também tem termos de consentimento, orientações, contratos, enfim, são ferramentas aí fundamentais para que você comece o seu negócio de uma forma muito segura, muito mais tranquila e tendo um norte, né? Tendo algo para te guiar, mesmo que você venha fazer modificações, personalizar, deixar com sua cara, mas assim, você já tem algo que vai te guiar para que você consiga fazer de uma forma muito boa, muito assim, organizada e que deixe o seu negócio realmente a sua cara. Então, gente, até a próxima aula.